Olá, pessoal! Hoje nós vamos tratar de um tema relacionado à questão de pais e filhos. É o tema da Síndrome de Alienação Parental, que será tratado por um dos maiores especialistas da matéria no Brasil, que eu vou mostrar daqui a pouquinho. Bem-vindos ao Papeando com Pamplona. Como eu disse, hoje vamos falar sobre Síndrome de Alienação Parental, um tema dramático. E quem vai tratar desse tema é Rolf Madaleno, professor da PUC do Rio Grande do Sul, mestre em Direito, diretor nacional do IBDFAN, uma referência no Brasil em vários temas, talvez o pioneiro em várias grandes questões hoje tratadas. Rolf, que prazer tê-lo no Papeando com Pamplona. Prazer é todo meu, Rodolfo. É uma honra muito grande estar aqui e era um sonho que eu já alentava há bastante tempo. Vamos realizar esse sonho juntos. E antes de começar o nosso bate-papo, vamos ver um VT. Roda o VT. A figura parental alienadora, aquela que comete a alienação contra o seu filho, ela tem um pouco de dificuldade, sim, de perceber, porque a forma como é feita, normalmente a campanha de descrédito que essa figura faz contra o seu filho passa por muito ódio, por muita raiva, muitas vezes é atravessada por questões conjugais, de uma separação mal resolvida, de uma relação ex-marido e ex-mulher com problemas, com dificuldades, com dores, e isso atravessa a relação pai e mãe, e essa figura tem um pouco de dificuldade de perceber. Ela entende aquilo como algo plausível, como algo que é necessário, ou até um sentimento de proteção desse filho. Ela entende dessa forma, Ela está protegendo esse filho contra essa outra figura tão destrutiva, digamos assim. Ela percebe assim. Mas as outras pessoas que convivem com essa criança, que convivem com a figura parental alienada, e até com a alienadora, elas conseguem perceber um pouco mais facilmente, porque elas veem que é desproporcional. Por mais que existam conflitos, por mais que existam questões realmente perpassando essa família, a reação do filho é sempre uma reação muito extrema de ódio, de raiva, de hostilidade. Esse filho, ele não sente culpa em relação a isso, ele não duvida da reação dele. E a figura também alienadora não duvida, ela não tem dúvidas sobre o que ela faz, e essas outras pessoas que circulam, elas conseguem identificar que não é proporcional. Elas podem conseguir com um pouco mais de facilidade do que a figura alienadora. Vamos começar o nosso bate-papo depois desse VT. E Rolf, para começar logo, em que consiste conceitualmente a síndrome de alienação parental? Resumidamente, Pamplona, a síndrome da alienação parental tem como objetivo e nefasto objetivo da figura de um dos genitores criar situações que psicologicamente afastariam os filhos que eles têm em comum do outro genitor. E uma situação que geralmente ocorre em momentos de separação do casal. Certo. Mas esse não é um fenômeno recente. Mas talvez a preocupação com ele tenha sido recente. Então, como é que, historicamente, passou-se a se preocupar com esse problema? Isso é interessante, porque na realidade nós sempre convivemos com a síndrome da alienação parental. Ela sempre existiu, apenas a gente não sabia identificá-la. Talvez fosse um novo nome para um problema muito antigo. Muito antigo. Eu tenho, por exemplo, uma sentença que eu reputo uma das páginas mais belas da magistratura nacional e que tratava exatamente de uma situação de síndrome de alienação parental. Mas isso lá em 1983, porque lá já se fazia e já se praticava a síndrome, só que ninguém sabia identificar. E os resultados desta aplicação da síndrome eram completamente diferentes, porque os elementos que se possuía, da ignorância que se tinha em relação a esse desconhecido, que é a síndrome, deixava todos nós sem nenhuma ação, porque vivíamos outros momentos completamente diferentes. Esse desvelar dessa ignorância, como é que se começou historicamente a falar
da síndrome de alienação parental como um problema? Na verdade, eu acho que isso se deve, então, ao Richard Gardner, que Sim. era um psicólogo americano já falecido, Sim. e que ele, então, no seu trabalho de pareceres, que ele atuava na área jurídica, com pareceres em psicologia, foi ele que deu um nome, identificou esta síndrome da alienação parental e determinou que o nome seria SAP, ou a síndrome, porque ele identificou ali determinadas características que ele achava que eram características de uma doença. Por isso o nome da E síndrome. aí é interessante, características de uma doença. A SAP, ou Síndrome de Alienação Parental, vou utilizar a sigla, ela é um problema jurídico ou é um problema médico? Eu acho que é um problema psicológico, não é um problema médico. Eu acho que ela realmente não é uma síndrome, porque ela não tem aquelas características próprias que se identifica numa doença, numa síndrome propriamente dita. Mas ela é uma característica de ordem psicológica que faz com que as pessoas, num momento muito crucial da vida delas, de quebra de relacionamento, de ressentimentos que ficam com o fim da união de duas pessoas, que então aquela pessoa queira afastar o genitor dos filhos que ambos tiveram em comum. E essa ideia de síndrome, ela também é chamada de síndrome de Medeia, né? Pois é, mas eu não sei honestamente se aplicaria a esta síndrome da alienação parental a síndrome de Medeia. Porque Medeia, na literatura grega, era uma assassina, matava os filhos para se vingar do seu amante, de Jasão. Então, eu não sei se efetivamente nós poderíamos identificar, porque aí, então, se eu fosse identificar a síndrome da alienação parental com uma síndrome de Medeia, eu teria que chegar ao extremo, que é aquela terceira fase que existe na síndrome de alienação parental, onde nós, então, conhecemos e vivemos na prática jurídica com aquela ideia dos abusos sexuais, que então é a situação mais extrema da síndrome, é aquela que já não tem mais volta. Mas talvez uma compreensão metafórica, Nesse se não na violência física, na violência psicológica de matar não uma pessoa, mas um relacionamento. Eu acho que nesse sentido sim, porque então aí as duas se identificam exatamente nesse ressentimento, num objeto que são os filhos, que é um objeto de vingança em relação aos pais. Essa ideia, mas trabalhando essa ideia, você traz uma diferença da SAP, da síndrome, da própria alienação parental? Olha, eu acho que a alienação parental, ela é interessante, né? Nós aqui vivenciamos isso, mas Portugal, só para fazer aqui um apanhado, Portugal não acredita na existência da síndrome da alienação parental. Lá em Portugal existe uma jurista muito conhecida que ela combate, inclusive traz questões próprias e pessoais de Richard Gardner, dizendo que ele próprio na sua vida seria um alienador. Entendo. E aí então ela refuta todas as teses e as teorias do Richard Gardner. Mas não foi só ele que falou a respeito da síndrome. Isto é uma evidência, isto é uma realidade, não tem como se afastar. O nosso problema é exatamente a questão da detectação da síndrome da alienação parental. Mas nessa ideia, considerando o nosso ordenamento, o ordenamento jurídico brasileiro, você considera positiva a edição da lei brasileira sobre o tema? Quais são as diretrizes principais dela? Sabe, Pamplona, até uma homenagem aqui à Justiça do Trabalho. Foi um juiz trabalhista quem desenvolveu a lei da alienação parental. E eu acho uma das leis mais bem elaboradas que eu já vi na minha vida. Eu acho que esta lei ela é completa, ela tem e dispõe de todos os instrumentos necessários para o combate da alienação parental. O meu maior ressentimento, a minha maior tristeza é que, infelizmente, na minha maneira de pensar, o nosso poder judiciário ainda não está suficientemente aparelhado para o combate efetivo da alienação parental, porque em termos de legislação ela é presente, ela é pontual. E aí eu digo como uma pergunta final dessa nossa primeira parte do programa, nesse momento, nosso debate. O que é que você diria? Não para mim, não para essa plateia linda que está aqui, mas para quem está nos vendo lá no seu computador, no seu celular, está imaginando e se identificando numa situação de alienação parental. Qual o conselho que você daria para essa pessoa? Eu faria um apelo a essas pessoas todas que têm este impulso da prática da alienação parental, que elas se humanizassem, porque esta é uma questão quase que de vida ou morte. Às vezes as pessoas consideram um crime hediondo a prática da alienação parental, comparam a alienação parental ao crime de tortura, e eu acho que quem diz isso não está longe de uma realidade. Nós torturamos, a psicologia vai explicar isso melhor do que eu, mas nós torturamos o crescimento e o desenvolvimento dos nossos filhos.
filhos em nome de um interesse nosso, egoísta e adulto, quando, na verdade, os principais interesses que se sobrepõem deveriam ser os da criança e do desenvolvimento sadio e rígido de uma mentalidade. Perfeito. Que criança perfeita. É fantástico. Eu tenho muita coisa a perguntar, mas eu não vou restringir esse privilégio a mim. Eu tenho uma plateia aqui que está doida para conversar contigo. E eu pergunto, deixa eu confirmar. Alguém quer perguntar? Oi, professor. Meu nome é Ana Carolina. Eu gostaria de saber quais são os principais exemplos da síndrome de alienação parental. Pois olha, Ana Carolina, inclusive, é o nome da minha filha com quem eu escrevi o livro sobre síndrome da alienação parental. Eu não fui um pai alienador. Mas o interessante da pergunta, que é importante, é que os principais sintomas da alienação parental, eles acontecem porque a pessoa que aliena vai afastando paulatinamente o filho do outro genitor. Afasta do convívio, arruma programações melhores, não informa, não dá informações acerca do colégio e da escola. Às vezes, quando é mais grave, muda de residência, vai morar num lugar bem longe. Então, e na pior ainda é quando faz acusações falsas de abuso, de violência sexual ou de violência física em relação ao genitor, este que está sendo alienado. É gravíssimo e aí, inclusive, tem vários estágios. E o interessante é isso, é que esses são os principais, mas, na verdade, é uma casuística que é infindável. Olá, professor. Meu nome é Carolina. Eu gostaria de saber quais são as melhores formas de evitar a síndrome de alienação parental. Pois olha, Carol, eu não sei exatamente quais seriam as melhores formas, mas eu posso dizer uma que me parece essencial. Já que não se consegue evitar porque a síndrome existe, o principal é que não se deixe de interromper o contato desse genitor que está sendo afastado. Esta é a principal preocupação, manter as relações de contato. Sim, e manter talvez com a ideia da guarda compartilhada, a diretriz da guarda compartilhada ser uma regra, talvez seja uma forma de evitar o acontecimento da SAP. Olá, professor. Meu nome é Tainã. Eu gostaria de saber quais são as melhores formas de se combater a síndrome da alienação parental. Pois olha, Tainã, provavelmente nessa situação o principal é que se tenha a ajuda do Poder Judiciário. O Poder Judiciário não pode ser um aliado do alienador. O Poder Judiciário tem que ser um aliado da pessoa que é alienada. Por quê? Porque se o Poder Judiciário interrompe as visitas, interrompe o contato e não estabelece aquelas cautelas iniciais de, por exemplo, mandar ou ordenar fazer uma perícia psicológica e uma perícia de avaliação da existência da síndrome, detectando a existência dela, provavelmente essa síndrome tende a piorar. E essa é uma questão realmente muito importante na abertura de horizontes para perceber que talvez a resposta não seja só uma resposta jurídica, mas uma resposta transdisciplinar, ou seja, numa atuação do Poder Judiciário, mas atuação com psicólogos, com assistentes sociais, com pessoas que possam recompor aquela situação, se for possível. Professor Rolf, meu nome é Jéssica. Eu gostaria de saber se a SAP só pode ser realizada pelos genitores ou outros membros da família também podem praticar. Infelizmente, Jéssica, a síndrome da alienação parental pode ser praticada por qualquer pessoa que esteja próximo da criança ou do adolescente. Lamentavelmente, às vezes, uma babá, uma empregada doméstica ou um parente mais distante pode ser um coadjuvante ou o principal autor de uma prática de uma alienação parental. Oi, professor. Eu sou Ives e eu queria saber se o magistrado deve afastar de pronto o alienador do convívio com a criança. Esta é a principal medida, Ives, porque acontece exatamente isso. A lei ela é perfeita, a lei da alienação parental, porque ela permite que em qualquer processo, independentemente do que esteja sendo discutido naquela ação, em qualquer processo, havendo indícios de alienação parental, o juiz coloca tudo em segundo plano. E aí então determina que se detecte, que se avalie, que se pesquise a existência da alienação parental. E aí é fundamental a participação do judiciário, porque o juiz tem que fazer ou tomar as medidas para evitar a alienação parental. O que tem que ser feito com a cautela extrema. Para quê? Para que o próprio Poder Judiciário não vire um instrumento para a alienação parental. Olá, professor. Meu nome é Maria Vitória e eu gostaria de saber se, além das medidas estipuladas no artigo 6º da lei, a vítima da alienação pode pleitear também danos morais. Aí está a perfeição desta lei. Além de todas as medidas previstas no artigo 6º da Lei da Alienação Parental, que já são excelentes, a parte envolvida e que sofre a alienação parental pode sim lançar mão de mecanismos de responsabilidade civil e até de ordem criminal. E é bom que isso exista, porque é um complemento daqueles instrumentos necessários ao combate intenso da alienação parental. E, Maria Vitória, a questão é perceber justamente que
a responsabilidade civil é uma violação de um dever geral de conduta. Então, neste caso, ela nunca deverá ser excluída. Olá, professor. Meu nome é Marcela. Eu gostaria de saber se a síndrome de alienação parental só acomete crianças ou se outros membros da família, como irmãos, avós, podem ser vítimas da SAP. Marcela, infelizmente não. Infelizmente eu sou obrigado a responder de forma afirmativa. As pessoas, os idosos em especial, podem ser vítimas de uma alienação parental. Agora, por outra razão, não pelo ressentimento, da desinteligência do marido e da mulher. Agora, por questões financeiras, para que um desses alienadores usufrua das vantagens econômicas e financeiras, excluindo este genitor com recursos financeiros dos demais membros da sua família. E isto também é uma hipótese de alienação. Olá, professor Rolf, meu nome é Emília. Eu gostaria de saber quais são as medidas que o juiz deve adotar se comprovada a SAP. Pois olha, Emília, uma das medidas principais é a manutenção dos vínculos de visitação, de contato do pai e do filho, mas principalmente o juiz deve tomar medidas cautelares, como, por exemplo, determinar que a mãe, quando ela é alienadora, que ela se submeta a uma avaliação psicológica, para que então já no início da tentativa de alienação se possa então, através de uma orientação psicológica, quem sabe afastar este mal que tende a crescer. E dentro dessa ideia do mal, preciso lembrar que não há realmente limites para a maldade humana. Só que eu preciso, Rolf, ir para a última pergunta, porque já estamos no final. E eu tenho uma convidada muito especial para fazer uma pergunta. Por favor, faça a sua pergunta. Olá, professor. Meu nome é Mônica. Eu gostaria de saber como diferenciar uma falsa acusação de abuso sexual derivada da SAP de um abuso real. Prezada professora Mônica, é uma honra responder a sua pergunta. Agora, não há dificuldade na detectação da real da existência de um abuso sexual, da ausência dele. É que a criança que foi realmente abusada, ela apresenta distúrbios muito característicos deste abuso. Ela vai odiar qualquer referência ou conotação de ordem sexual, ela vai apresentar, por vezes, lesões que ela sofreu deste abuso, ela vai ter distúrbios de sono e uma série de sintomas que não acontecem nas falsas acusações. O fato é que é muito claro e bem fácil, do ponto de vista da área médica e da área psicológica, descobrir quando existe a falsa ou existe efetivamente o abuso. Mas tem um dado que é extremamente interessante, porque fizeram levantamentos a respeito disso e constataram que em 80% das acusações de abuso sexual são falsas acusações. É uma questão realmente terrível, porque na condição de magistrado, nós temos ali a informação de um lado, uma informação do outro, a ideia de uma acusação de abuso sexual e a ideia da preservação do interesse da criança, a possibilidade de gerar o SAP, é realmente um grande desafio. Enfrentar o tema da SAP, Rolf, é um grande desafio. E eu não tenho dúvida que neste programa nós desafiamos e vencemos com galhardia. Eu quero dizer que foi um prazer enorme recebê-lo, você é uma grande autoridade em vários ramos do direito de família e é também, sem sombra de dúvida, um grande amigo. Muito obrigado, Rolf. A satisfação de estar aqui ela é imensurável. Foi um prazer muito grande estar ao seu lado, porque também você representa no meu mundo, dos meus amigos, uma grande figura e uma figura exemplar de um grande profissional. E façamos um brinde a uma paternidade responsável e um brinde a uma sociedade sem SAP. E a nossa guarda compartilhada desta amizade. Amém. E vamos encerrar mais um Papeando com Pamplona, com direito e poesia. Alienação parental, além da lei, o poema. Qual o sentido de ser deixado só? Qual é o significado de virar joguete de quem o criou? O que faz alguém transformar o fruto do amor em uma forma para torturar alguém a quem já se entregou? Como imputar tamanha dor a quem não pediu sequer para vir ao mundo viver ou provar o seu sabor? Quando filhos viram massa, só se constrói um muro de tristeza. Quando filhos viram moeda, só se paga o preço do rancor. Quando filhos viram brinquedo, só se joga o jogo do ódio.
Quando filhos viram propriedade, só se é dono do seu próprio veneno. Morte, tragédia, culpa, homicídio doloso da inocência, isolamento, depressão, raiva convertida em manipulação, roubo, furto, perda, impungente sede de não. Vítima que é assassina, também de seu próprio eu, em uma Medeia que ensina o avesso de amar o seu, para ao mesmo tempo nunca mais ser de ninguém. Não seja algoz de quem te ama, não seja cúmplice da frustração. A vida vai além da lei e da cama, e o mundo não é só comiseração. Se relacionamentos terminam, filhos são para sempre. Se partir é doloroso, mais ainda é deixar de ser gente. Até a próxima.